Qual é a diferença do Papai Noel e o comércio? O Papai Noel enche o saco e o comércio enche o bolso. Onde se predomina a caatinga? No sovaco. O que é o que é? Você não vive sem, mas ela não está nem aí para você? A água. Qual é o contrário de fumo? Vortemo. Por que a minhoca não quis beijar o minhoco? Porque não sabia se ali era a cara ou a bunda. O homem caiu da moto de bunda. Qual o nome do filme? Encurralado.